Olá, pessoal. De volta, né, com o vídeo 2, onde a gente fala de tecnologia educacional, né? Então, esse vídeo ele vai tratar de vários assuntos que são relevantes para a educação, principalmente no que tange à inovação, à diversidade e à sustentabilidade. Como introdução, nós temos que entender que inovação são conceitos e ressignificados reapropriados em diferentes contextos da sociedade, certo? Por conta de uma crise de paradigmas dos modelos, né, econômico, social e cultural, dos avanços científicos e tecnológicos. E ganham uma relevância na área da educação e no campo da tecnologia educacional. A diversidade e a sustentabilidade também são elementos importantes porque a gente tem uma série de questões que são abordadas na sociedade atual que devem ser consideradas. Né? Então, a educação como conceito é um processo de transmissão, construção e reconstrução do conhecimento e da formação dos cidadãos. Eles se tornarão conscientes do seu papel na sociedade e poderão fazer atuações produtivas, né, dentro do ambiente em que vivem. A tecnologia educacional, ela traz essas identidades, esses conceitos e sentidos e nos traz perguntas, né? E a tecnologia educacional? O que é tecnologia em educação? Essas novas tecnologias de informação e comunicação na educação, a educação à distância, como a gente estuda atualmente, elas têm sentidos, têm conceitos, têm identidades que possam trazer algo que melhore a vida do ser humano? Então, num conceito mais restrito, tecnologia é um artefato, é um bem material produzido pela ciência, como a gente viu no vídeo anterior. Se refere a tudo aquilo que o ser humano inventou, desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje, o que a gente vai ver mais para frente. Então, a tecnologia antigamente era considerada apenas como um artefato. Hoje, a tecnologia ela tem uma proposta muito diferente, até porque nós temos a tecnologia virtual. Então, nós temos uma proposta de reconceito de tecnologia da educação, que percebe-se que a tecnologia vai ser e está sendo uma das partes essenciais do método de ensinar, que o ensino está relacionado a isso, com linguagens simbólicas, com linguagens icônicas, onde nós temos também a questão da organização escolar. Nós vimos durante a disciplina, né, tecnologias assistivas, nós vimos o Google Suite, onde nós temos ferramentas tecnológicas que trazem questões para a educação muito fortes. Então, temos o uso do aparelho celular através de aplicativos, nós vimos isso também. Então, todo o contexto da disciplina e o desenrolar da disciplina mostrou e apontou para isso. Então, muitas coisas que já estão sendo usadas, como a própria plataforma que nós usamos, o uso de aplicativos, o uso do Google Suite, né, que tem o Google Drive e outros, o Google Formulário, etc. Como também o uso de tecnologias assistivas para pessoas portadoras de necessidades especiais, inclusive fomentou um debate muito interessante. Então, as visões da tecnologia para a educação, elas podem ser a tecnofobia e a tecnofilia e a incorporação crítica. A incorporação crítica foi o assunto que foi abordado dentro dessa disciplina de informática na educação, pelo professor Ambros. Então, a tecnologia é considerada como uma influência social e não pode estar fora da nossa vida. E ela tem que ser também, estar dentro da educação. Então, a tecnologia educacional, ela se fundamenta numa opção filosófica, onde o homem ele vai se relacionar com a educação e vai ter uma renovação dentro dele, certo? E as coisas que estão na prática, no dia a dia, também estarão na sala de aula. Então, a gente vai entender como inovação, mas não tem a ver apenas com mudança, modernização, renovação e reforma, mas algo muito mais profundo na questão de psicologia social, onde você vai ter a difusão e a adoção de práticas sociais, coisas que já existiam na vida, no dia a dia, que foram inventadas, a exemplo que a gente viu, né, quando tivemos a técnica do acaso, e trazida para questões mais estruturadas através de atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas, que é o que nos interessa. A natureza da inovação ela pode ser através de materiais, de currículos e tecnologias. Pode ser também através de abordagens de ensino e pode ser também feita, não está aí no slide, mas através da gestão do ensino. Né? Então, porque a arquitetura da escola é profundamente alterada por causa das tecnologias, o estilo de ensino do professor é mudado por isso, a maneira de analisar a presença do aluno e a presença do professor também foi modificada pela tecnologia. Né? Então, antes nós tínhamos o quadro, hoje nós temos o data show, o computador, nós tínhamos a caderneta de chamada, hoje podemos fazer isso através do computador. Então, a gente tem uma série de possibilidades. Antes não poderiam ter aula à distância, hoje nós temos aula à distância no computador, antes era pelo correio, então tudo isso foi uma mudança muito grande.
Não é? Então, a diversidade ela já traz uma experiência relacionada à cultura do ser humano. Cada ser humano ele é único, ele tem sua personalidade, tem suas expectativas, ele percebe o mundo de uma maneira diferente. Existe a diversidade biológica, mas existe a diversidade intelectual. E essa diversidade ela é construída, né, de forma histórica, cultural e social. E essa diferença, elas, além de serem biológicas, né, que é a biodiversidade, existem também as relações pautadas pela cultura, a vida social e as relações de poder. Obviamente relacionadas à raça, gênero, sexualidade, classe social, profissão. E tudo isso influencia muito profundamente porque isso vai ser transferido não só para a sala de aula, mas para a vida como um todo e para as tecnologias que a gente usa, né? Então, o conhecimento da cultura e o currículo das escolas, eles têm que estar dentro desse contexto, né, de relação social e de poder. E devem desconsiderar relações desiguais, para que todos tenham as mesmas oportunidades. O discurso da sustentabilidade, ele já se carrega de múltiplos sentidos, né? Então, nós temos as questões do meio ambiente e do desenvolvimento social, num sentido mais amplo, né, com as tecnologias limpas, com a argumentação tecnológica. Também tem uma relação com o plano social, a capacidade da sociedade se sustentar de forma complexa, relacionada à desigualdade, diversidade e valores éticos. E também no plano educacional, que é o que nos interessa, onde os organismos internacionais de políticas públicas vêm usando o termo educação para a sustentabilidade, pautado, obviamente, no uso das tecnologias. Quando pensamos em sustentabilidade, é interessante pensar também nas pessoas portadoras de necessidades especiais, porque elas vão ter uma reintegração social através das tecnologias, né? Seja ela qual for a sua necessidade. Então, o que é que a gente pode pensar de questões para refletir sobre a tecnologia educacional, com base na inovação, diversidade e sustentabilidade? Então, temos a questão do desenvolvimento de projetos educacionais, sejam eles problemas trazidos pela contextualização, pela coisa que se vive na sociedade, seja ele trazido pela própria tecnologia. O uso do celular em sala de aula é uma grande fonte de debate. O uso do celular, as tecnologias assistivas utilizadas pelos portadores de necessidades especiais é um grande nível de debate. Temos a questão também relacionada ao Google Suite, as questões de aprofundamento das tecnologias que estão online, o uso do próprio AVA que nós estamos utilizando agora. Então, e temos a questão do design crítico, né, com as tecnologias de informática e de computação, onde nós temos modelos educativos que estão a serviço da mudança e estão questionando o status quo, ou seja, estão questionando a nossa realidade. E o aluno em sala de aula, ele questiona essa realidade junto com isso. E a avaliação dos recursos, para a gente saber se o que a gente está utilizando tem o efeito necessário, né? Tem o efeito esperado. Então, a tecnologia ela vai ter 3 abordagens metodológicas. A pesquisa baseada no design, a pesquisa do design baseado na cultura e a agenda crítica de design, porque a tecnologia ela vai numa velocidade que é muito mais rápida do que a velocidade que o ser humano talvez possa aprender. Então, a gente tem que debater essa questão para que podemos compreender e trazer as metodologias para a sala de aula que elas sejam de fato eficientes e eficazes. Né? Então, temos uma abordagem metodológica, né, baseada no design, no estudo do design, integrando pesquisa, planejamento, desenvolvimento de experiências, ambientes e materiais educativos e a prática educativa em contextos reais, para que o aluno ele se sinta inteirado disso e ele veja que a escola não está dissociada da tecnologia e que o estudo das coisas não está dissociado disso. Então, a tecnologia ela tem passado por várias modificações, vários questionamentos também, e esses paradigmas que sustentaram no passado a educação, hoje talvez não sustentem mais se eles continuarem na mesma maneira que estão sendo abordados. Então, a tecnologia da educação está se revendo e a gente tem que questionar-se, e é interessante que vocês coloquem isso na terceira VA, em que nível isso está chegando? Quais as propostas metodológicas? E elas existem? E se existem, estão sendo difundidas? Estão sistematizadas ou estão aleatórias? Então, o estudo da tecnologia ela faz esse link e é importante para que a gente compreenda isso melhor.